Olá a todos. Então, continuando as nossas aulas, né? Na aula de hoje, vou mostrar para vocês como criar um sistema de diálogo. É uma coisa bem comum, né? Que precisa não, mas vários jogos têm sistemas de diálogo. No caso do Godot, ele tem uma vantagem que o sistema de interface de usuário dele é muito bom. Parte de caixas de texto, panel, botões, esse tipo de componente. Porque o próprio editor do Godot, esse programa que a gente está mexendo aqui, ele é feito em Godot, é como se fosse um jogo em Godot. Então tudo que tem aqui a gente consegue fazer também no jogo. Até tem pessoas que estão criando agora software com Godot que não é necessariamente jogo, né? Outros tipos de software também. Por outro lado, ele não tem um sistema simples, fácil para fazer diálogo. Você tem que construir o sistema de diálogo a partir desses componentes. Isso daria toda uma outra série de vídeos só explicando isso, né? Até seria interessante, né? Uma série só sobre essa parte de interface do Godot. Mas para o nosso jogo aqui, para facilitar um pouco, eu criei um sistema de diálogo utilizando, enfim, né, os componentes do Godot e vou disponibilizei isso no GitHub e vocês podem baixar e utilizar no jogo de vocês. Fica mais prático para fazer os diálogos. Então, isso está nesse endereço aqui do GitHub, que eu vou colocar depois o link na descrição do vídeo. E aí vocês podem baixar, quem já trabalha com GitHub lá, usa os comandos do GitHub para baixar, ou vocês podem vir aqui e baixar o zip. Depois que vocês baixarem o zip, vai ter aqui uma pasta, na verdade, aqui que ele vai... Esse aqui é o zip, ele vai gerar essa pasta aqui. Dentro dessa pasta aqui, vai ter mais uma pasta e aqui vai ter um projeto em Godot, de exemplo de utilização, certo? Esse exemplo aqui, se a gente for abrir, né, você pode escanear o jogo em si, escanear aquela pasta para abrir o projeto, e aí abrindo o projeto ele vai ter um projetinho que tem os componentes e tem também um dialog example, um exemplo de utilização. Que tem aqui um Godot, digamos assim. Ele pode chegar perto aqui do Godot. E aí tem uma sequência de diálogo, né? O diálogo permite ter mais de uma opção para responder. Aí, dependendo da opção, a sequência é diferente, né? Então, se eu escolher uma segunda opção, aqui a sequência é diferente. Então, aqui é um exemplinho de como utilizar. Bom, mas como que a gente vai utilizar isso no nosso jogo? Então, tem que fazer o seguinte. Aqui, pessoal, então é o jogo, é o zip aqui que eu baixei, vou entrar nessa pasta e aqui tem todos os componentes lá do diálogo. E eu vou abrir também a pasta do nosso projeto que a gente está fazendo lá do jogo de plataforma. Então, eu vou ter que copiar daqui para lá. Se eu criar uma pasta e colocar dentro da pasta, vai dar problema de importação, aí vocês vão ter que corrigir as referências e tal. Então, num primeiro momento, só para facilitar, vamos copiar para a raiz mesmo os componentes que a gente precisa. E quais são, então, os componentes que a gente precisa? A gente tem que copiar só o que a gente precisa, tá? Que é só os .gd e os .tscn. Então, eu vou precisar do dialogarea.gd e o dialogarea.tscn. Eu vou precisar do dialogitem.gd e o dialogitem.tscn. Vou precisar do dialogline.gd e do dialogline.tscn. E eu vou precisar do dialogpanel.gd e o dialogpanel.tscn. Então são esses arquivos aqui, ó. Preciso do GD e do TSCN, do dialogarea, do dialogitem, do dialogline e do dialogpanel. São só esses aqui. Então eu vou copiar esses arquivos e vou colar aqui dentro do meu projeto. Certo? Colei aqui, aí estou aqui com o meu projeto aberto, aqui o jogo que a gente estava fazendo. Aqui tem um alerta, tá? Aqui o jogo que a gente estava fazendo. Enfim, né, a gente vai adicionar aqui essa questão do diálogo. Como que a gente começa fazendo isso? Primeira coisa, eu tenho que colocar ali a interface que vai mostrar o diálogo, o painel do diálogo. Só que esse painel do diálogo eu tenho que colocar numa camada na frente do jogo, que vai ser nossa camada de HUD, Heads Up Display, que é aquela
aquela parte do jogo onde aparece as partes de interface. Então, número de vidas, alguma outra informação, a questão do diálogo. Então, como filho de jogo, eu vou acrescentar aqui um Canvas Layer, tá? Um Canvas Layer é uma camada a mais que eu vou colocando no jogo para mostrar coisas. Esse Canvas Layer aqui eu vou renomear como HUD, HUD. Então, aqui vai ser a nossa HUD. Aí, como filho da HUD aqui, eu vou clicar na correntinha e vou adicionar, agora a gente já tem esses itens novos aqui, eu vou adicionar o Dialog Panel. Ó. Dialog Panel. Então, como filho do HUD, eu adicionei um Dialog Panel. Se eu for olhar aqui em 2D, ele já está aparecendo. Inclusive, se eu executar aqui, está aparecendo o panel ali embaixo. Aqui, pessoal, a nossa câmera, deixa eu só mostrar como é que ela estava com menos 200 quando a gente estava mexendo no projeto, tá? Se a gente executar aqui, ó, na verdade vai aparecer assim, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é mudar a câmera. Então eu vou pegar a câmera aqui, em vez de menos 200 aqui, eu vou colocar menos 100. Pode ser no position ou no offset, né? Depende de onde vocês fizeram, né? Posso fazer isso no offset ou no position. Se tiver no offset, aqui menos 200, vocês mudam para menos 100. Se estava no position, vocês mudam para menos 100. E aí, quando eu executar aqui, ele já não fica assim tão na frente. Só que eu não vou querer sempre ficar mostrando isso aqui, é só quando o diálogo aparecer. Então eu vou deixar ele invisível. Clicar aqui, né? Ou ir lá no Visible e desmarcar, enfim. E aí, quando eu executar, pronto, não vai aparecer, né? Só quando eu for fazer o diálogo. Bom, vamos fazer isso então, né? Colocar o diálogo. Mas para colocar o diálogo, a gente tem que criar um NPC. Então eu vou criar uma nova cena. Essa nova cena vai ser um node do tipo character body. Poderia ser só uma sprite ali, tá? Mas como eu posso talvez querer no futuro botar animações, querer fazer ele caminhar, esse NPC, por exemplo, então eu já vou fazer pensando que ele pode ser um personagem que se mexe. Mesmo que no momento ele não vá se mexer. E vou chamar de NPC1, sei lá, o primeiro NPC. Esse meu NPC aqui, ele vai ter que ter uma representação gráfica, então eu vou adicionar um animated sprite. Vou criar aqui a animação. Eu vou carregar só um frame. Eu vou vir aqui em PNG Players 128 por 256. Vou pegar o Blue. Vou pegar o Blue Front aqui. Esse aqui, o Blue Front. Open. Pronto. E vou posicionar aqui posicionar aqui, ficar com o pé aqui no 0. E vou colocar aqui como filho no NPC também um Collision Shape, né? Porque é padrão aqui trabalhar com character body. E vou adicionar aqui uma cápsula. Sim, tá bom. Tá. Então, tem aqui uma cápsula. Caso ele for se mexer no futuro, né? Embora por enquanto nem precisaria. A gente ainda não fez nada especificamente, né? Do diálogo. Como que a gente vai adicionar um diálogo para esse NPC? Então eu vou vir aqui no NPC1, vou clicar na correntinha e vou adicionar um Dialog Area. Esse aqui. O que faz um Dialog Area? Ele detecta que alguém chegou perto para iniciar o diálogo. Então, como filho do Dialog Area, obviamente, esse Dialog Area que a gente adicionou na correntinha é um componente que eu criei lá naquele projeto que a gente copiou os componentes para esse aqui, tá? Esse Dialog Area eu tenho que adicionar um Collision Shape, obviamente. Esse Collision Shape. Vou criar um retângulo mesmo. Vou mudar aqui a cor dele para não confundir. Criar aqui
E aqui é onde ele vai detectar se chegou perto para fazer o diálogo, tá? Vou deixar assim, mais ou menos, né? Chegar meio perto. Ok. Outra coisa, eu vou querer, que vou salvar já, né, esse NPC1. Outra coisa que eu vou querer, eu vou deixar a área do diálogo num layer de física especificamente para diálogos, para não confundir com o resto da física. Não precisa ser assim, mas eu acho que fica melhor. Então eu seleciono aqui o Dialog Area, aqui no Collision. Se a gente for olhar aqui, ó, vamos editar layer names. A gente tem terreno player, terreno inimigo, dano inimigo. E aqui eu vou criar um diálogos, tá? Eu criei isso aqui, antes não tinha. Eu criei um diálogos aqui no layer 5, tá? E eu vou colocar então os dois nesse layer 5, que é o de diálogos. Tanto layer quanto mask, né? Aqui no layer 5. Pronto. Agora eu vou criar a sequência de diálogos em si, tá? A sequência de diálogos a gente cria utilizando dialog lines. E eu vou colocando uma dialog line dentro da outra para dar a sequência. E se eu tenho dialog lines em paralelo, a gente vai ver ali, ele vai criar opções automaticamente. Então, selecionando aqui a dialog area, selecionando na correntinha, eu vou colocar aqui um dialog line. Pronto. Esse dialog line eu vou configurar algumas coisas nele, tá? Primeiro eu vou configurar o nome do personagem. Vamos supor que o azul começa falando primeiro, então ele vai ser o Alien Azul. E o texto aqui? Eu vou colocar uma pergunta. Oi. Você é do planeta Zork? Sei lá, qualquer planeta. Não sei se tem isso em alguma... Acho que é um jogo antigo, né? De adventure de texto que tinha isso, mas enfim. Não vem ao caso. Qualquer nome aqui. Oi, você é do planeta Zork? Essa é a primeira linha de diálogo. Esse value aqui é se eu quiser depois verificar colocar uma espécie de chave para mim saber o que foi escolhido, alguma coisa assim, para mim fazer alguma verificação, para mim mudar alguma coisa no jogo conforme o diálogo aconteceu. Por enquanto a gente não vai utilizar, eu vou deixar em branco. E aqui eu boto uma picture, que seria aquele rostinho que aparece ali. Então nesse caso aqui eu vou carregar dpng players, só que eu não vou pegar o 128.256, vou pegar o variable sizes, que é aquele que é só como que chama? É só o tamanho exato ali do personagem, tá? Então eu vou pegar o variable sizes, pegar o blue e vou pegar, sei lá, pegar esse aqui, o stand. Então temos aqui o picture. Pronto. Aí para mim fazer uma sequência do diálogo, eu faço uma dialog line filha dessa dialog line. Então é sempre um filho do outro para ir fazendo a sequência. Então como filha dessa dialog line, eu vou colocar uma outra dialog line, não é no maisinho aqui, tá? É na correntinha. Mais um dialog line. E essa dialog line, então eu vou configurar. O nome vai ser o Alien Amarelo, que seria a resposta, né, do outro personagem. Alien Yellow. Yellow. Acho que é assim que é Yellow, né? Se não for, tudo bem. Alien Yellow, aí o text. Aqui eu vou colocar sim, sou de lá. Vou colocar como picture aqui. PNG, players, variable sizes, yellow. Tá, esse aqui mesmo. Bom, e se eu quiser botar duas opções? Vamos dizer que ele vai poder responder que é ou também que não é. Vou dar essas duas opções. Para botar opções de diálogo, eu ponho mais de um filho dialog line em paralelo. Então, em vez de eu fazer o próximo dialog line filho desse aqui, para ir na sequência, eu vou voltar no de cima
e colocar mais um dialog line. Coloquei mais um. Então vejam, ó, tem um dialog line e que tem 2 filhos. Então são 2 opções que a pessoa vai poder escolher. Nesse dialog line 2 aqui também é o alien yellow. E o texto é: não, eu sou do planeta, sei lá, Zurb. E aqui eu vou carregar. Eu posso também colocar figurinhas diferentes, tá? Para cada opção de diálogo. Se quiser, até tem jogos que tem isso, né? Faz diversos retratinhos com expressões diferentes. Vou colocar players, variable size, yellow. Sei lá, vou pegar esse aqui, como se ele estivesse falando alguma coisa mais incisivamente. Só como exemplo, tá? Que é, na verdade, o frame do pulo, mas só para ilustrar isso. E aí, eu posso ter sequências diferentes de diálogo para cada uma das opções. Então, se a pessoa escolher o primeiro diálogo, quando ele disse que é assim, então eu vou, como filho desse aqui, eu vou adicionar mais um dialog line, que agora é o azul que vai responder, né? Então, aqui o Shadow Alien Blue. E o text. Que legal. Muito bom ver um companheiro. Companheiro. Que legal, muito bom ver um companheiro. Nossa, um camarada. Pronto. E picture vai pegar aqui do azul. PNG. Players, variable size, blue. Vou pegar o stent mesmo. E se ele escolher a outra lá, que ele não é, então eu vejo essa linha aqui, que é onde diz ele que ele não é, e como filho desse aqui, eu vou botar um outro diálogo, então, um outro dialog line, onde ele diz, aqui vai ser de novo, né, o alien blue, e o texto vai ser: legal, quero um dia ir visitar esse planeta. Tá. Então, um diálogo lá não muito importante, mas enfim. É só para exemplificar. E também vou carregar aqui o picture, né? Então, seguindo aqui PNG, players, variable size, blue. Vou colocar esse aqui também, só para variar um pouquinho. Então, a gente fez aqui o diálogo em si, tá? Só que agora a gente tem que operar o diálogo. E aqui a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de código para poder usar esses componentes. Então, lá no player, a gente vai ter que detectar o diálogo, tá? E trabalhar com isso. Primeiro eu vou criar uma área para detectar diálogos, como filho aqui do player. Então, como filho do player, eu vou adicionar aqui uma área 2D, que vai ser a área, sei lá, de diálogo. Área dialog, área do diálogo. Essa área do diálogo, a gente vai vir aqui em Collision e vai colocar na layer 5, que é o layer de diálogo. Como filho dele, obviamente, eu vou ter que botar um collision shape. Vou criar aqui quadrado. Sei lá, azul aqui. Então, dele pode ser assim mesmo, precisa ser muito grande. Então, tá aqui no essa camada aqui. Temos a área dialog. Então, se ele detectar que ele entrou num diálogo ou não, eu vou
fazer essas modificações. Para isso, eu vou precisar de dois eventos, né? Dois sinais. Então, no área dialog, eu vou conectar o área entered e o área exited, para mim saber quando eu entrei num diálogo, uma área de diálogo, e quando eu saí de uma área de diálogo. Então, vou adicionar aqui, vou conectar no script do player. E vou voltar aqui e adicionar também o área exited. Conectar no player. Então, ele criou esses dois aqui, um área dialog entered e um área dialog exited. Bom, para mim controlar o diálogo, o player ele tem que ter uma referência ao dialog panel, tá? Existem formas mais melhores, mais organizadas de fazer isso, tá? Mas por questão de simplicidade aqui no código, para não deixar também uma estrutura tão complexa e acrescentar tantos conceitos novos assim, vou colocar uma referência mesmo, que eu vou chamar essa referência de dialog panel. Tá. Vou chamar de dialog panel. Até vou ver o que foi chamado no exemplo. Ó. Então esse aqui é o exemplo, tá? Aqui tá dialog com o E, né? Panel, mas tanto faz. Vou voltar aqui. Vou chamar aqui de dialog panel. Igual a null. Ou melhor. Poderia fazer um onReady. OnReady, dialog panel. OnReady quer dizer o seguinte. Quando ele tiver o componente pronto, ele vai associar aqui ao dialog panel. E onde que está esse nosso dialog panel? O player é filho de jogo. E o jogo tem... então, player é filho de jogo, filho de jogo é HUD, e filho de HUD é o dialog panel. Então, significa que eu vou fazer assim, ponto, ponto, eu voltei para o jogo. Barra HUD, eu tô na HUD ali, né? Barra dialog panel. Tá, então, peguei aqui essa referência ao dialog panel. Vamos ver se ele não vai dar nenhum erro. Vai pegar a referência, a princípio sim. Agora que eu tenho a referência ao dialog panel, eu vou controlar o dialog panel. Para mim controlar o dialog panel, eu vou acrescentar um estado novo para o player. Em diálogo, né? Quando o player está com um diálogo. Porque quando ele está com um diálogo, ele não pode pular. Poderia até fazer uma animação diferente se eu quisesse. Então tem isso, né? Então eu vou precisar um estado novo. Então eu vou clicar aqui. Além de morrendo, eu vou ter um novo estado que é o diálogo. E aí eu vou ter aqui duas funções. O func vai para diálogo. A gente vai dizer que o estado igual a estado ponto diálogo. E eu vou ter o process diálogo. Como a gente tem para os outros estados, né? Process diálogo. Por enquanto não vou fazer nada, tá? Vou dar o pass aqui e depois a gente vai colocar um código. E a gente vai precisar de uma outra função, que é a que fica verificando se ele começou um diálogo novo, tá? Então a gente vai precisar aqui mais uma variável, tá? Que é uma referência ao dialog area que ele tem, tá? Então dialog area vai ser igual a null. Não tem nenhuma área de diálogo que ele entrou em contato para fazer o diálogo, né? Quando ele encontrar alguém para fazer um diálogo, por exemplo, a dialog area lá do Alien Blue, por exemplo, ele vai colocar a referência aqui.
E aí vamos fazer essa verificação, se vai começar ou não um diálogo. Então, func, vou botar aqui, verifica diálogo. Vai verificar se vai iniciar um diálogo ou não. Como que eu vou verificar se vai iniciar um diálogo ou não? Primeira coisa que eu tenho que verificar é, eu tenho uma dialog area válida, ou seja, eu estou dentro de um diálogo, então vou fazer assim, if dialog area diferente de null, ou seja, eu estou num diálogo. Bom, se eu estou num diálogo, como que eu inicio a trabalhar com isso, tá? Então, para facilitar, eu vou olhar aqui que eu já tinha feito nesse aqui, tá? Que é o código aqui, que para iniciar um diálogo. Que é isso aqui, tá? Essas linhas aqui. Aí eu vou adaptar elas para o nosso código. Eu vou explicar aqui linha por linha, vai ficar bem fácil de entender. Então, o que vai acontecer se ele verificar um diálogo? Antes disso aqui, tá? Eu vou verificar se um botão de ação foi pressionado. Bom, para mim ter um botão de ação, né? Eu não quero fazer o mesmo botão do pulo. Ou até poderia, né? Seria apertar o botão do pulo para... Vamos fazer um botão só para o diálogo, que eu acho que é melhor. Então a gente vai vir aqui em projeto, Project Settings. Vamos vir aqui em Input Map, né? E vamos criar aqui uma nova ação chamada ação. Vou colocar ação. E o ação eu vou colocar como sendo, sei lá, o Ctrl. Vou colocar também o Enter. Os dois vão ser, pode ser o botão de ação. E aí eu vou verificar então, bom, eu estou numa área, eu estou verificando o diálogo. A minha dialog area não é nula, ou seja, eu estou numa área de diálogo. Então eu vou verificar is input, is action just pressed, ação. Então se eu apertei o botão de ação, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o meu estado, tá? Aqui naquele exemplinho é mais simples, ele só tem uma string ali. Mas aqui na verdade eu vou chamar o vai para diálogo. Então eu vou mandar para o estado de diálogo. E eu vou pegar esse meu dialog area e mandar resetar ele. Reset lines é um comando, um método que eu fiz lá, que reseta lá, limpa o diálogo para começar a dialogar. E agora eu vou alterar algumas propriedades do meu dialog panel, que eu criei essa referência aqui, lembram? Dialog panel. Então, ao invés de usar essa referência direta aqui, eu vou usar a nossa referência. Dialog panel. Então, dialog panel visible igual a true, ou seja, verdadeiro. E eu vou dar esse outro comando aqui, dialog panel.setLines, ou seja, ele vai pegar aqui as primeiras linhas ali do diálogo, né? O primeiro diálogo para colocar. Então, ele vai inicializar o diálogo. Bom, quando que eu vou verificar o diálogo? Eu vou verificar o diálogo no estado parado e no correndo, né? Quando ele está pulando, não. Então, vamos fazer aqui, process parado. Então, no process parado, aqui no final, eu vou colocar verifica diálogo. E também no correndo. Ao final aqui eu ponho verifica diálogo. Bom, como que eu vou detectar? Vocês lembram, né? Quando eu detectar aqui isso aqui, eu tenho que dizer que aquela área ela é a minha dialog área. Então, quando uma área que tiver aí no mesmo camada 5 ali, que é a dos diálogos, né? Então, se entrar em contato com uma área dessa, eu vou dizer
dialog área vai ser igual à área. Ou seja, essa área que eu recebi como parâmetro é a área de diálogo que vai ser a minha referência para mim poder fazer o diálogo. Então, dialog área é igual à área. E aqui, se ele saiu da área, eu vou dizer assim, dialog área igual a null. Ou seja, eu não estou mais numa área de diálogo. Quando entrar numa área, eu digo que essa é a minha área de diálogo. Quando eu sair de uma área, eu vou dizer que eu não tenho mais área de diálogo ativa. No verifica diálogo, que eu vou verificar isso tanto quando eu estiver no parado quanto no correndo. Se eu tenho uma área de diálogo, ou seja, eu estou pertinho de um diálogo, e ele apertar o botão de ação, aí eu vou para o estado de diálogo e já mando mostrar o diálogo em si, né? Isso aqui poderia estar dentro do vai para diálogo também, mas tudo bem. Vamos testar, ver se vai funcionar. Talvez tenha algum erro. Nós vamos ver se funciona. Eu não tenho nenhum NPC ainda, né? Então aqui no level 1, eu vou adicionar um NPC. Poderia criar aqui, né? Vamos criar como filho de level um node normal e vamos chamar de NPCs. E dentro de NPCs eu vou colocar aqui nosso NPC 1, que está aqui em cima. Aí eu vou colocar ele, sei lá, bem aqui assim. Então, eu estou aqui. Aqui eu não vou ser ignorado por ele, né? Porque ele está no mesmo layer que eu, né? Eu vou colocar ele num layer só dos NPCs, talvez. Ou colocar junto no layer dos inimigos, enfim, tanto faz. Então eu vou pegar aqui esse meu NPC. Vou vir aqui em Collision. Vou colocar ele... Vou colocar ele por enquanto no terreno inimigo, tá? Depois eu posso ter um lá, terreno NPC. Mas por enquanto eu vou colocar lá no terreno que não é o meu, digamos assim, tá? Aí eu consigo passar por ele. Ó. Passo por ele, volto. E se eu apertar aqui Enter ou Ctrl, nada acontece. Mas se eu estiver perto aqui do NPC e apertar Enter, ó, vai começar o diálogo. Então o alien azul vai perguntar: Oi, você é do planeta Zork? Só que nada que vai acontecer, o jogo vai travar. Por quê? Porque eu não estou processando o estado diálogo. Eu entrei no estado diálogo e não estou processando ele, eu não fiz o código. A gente pode ver que ele já conseguiu aqui iniciar o diálogo. Então vamos processar o estado de diálogo agora. Então, process diálogo aqui. Então no process diálogo, o que eu vou fazer? Eu vou, para agilizar um pouco, vou copiar o código lá do exemplo do diálogo, que eu já tinha feito. E vou ir modificando o código e explicando, tá? Adaptando aqui para o nosso caso. Então, vamos voltar aqui para o player. Dentro do process diálogo, o que eu tenho? Deixa eu voltar aqui um pouco. Eu vou ter que alterar aqui, tá? Então, se is action pressed, we up e we down, vamos criar aqui cima e baixo, né? A gente não tem essas ações. Vamos criar aqui cima e baixo. Cima, vamos adicionar seta para cima. E aqui eu teria que adicionar também o joystick, né? Não pode esquecer disso. Se quer usar o joystick. D-pad up. E o baixo. Seta para baixo. Colocar o D-pad. Aqui no ação também teria que botar um botão do videogame, né? Se eu quisesse. Aqui também a gente não colocou, né? Eu esqueci de colocar isso. Mas eu poderia colocar também do joystick, tá? Isso a gente pode ver também num outro exemplo. Mas então eu tenho aqui para cima e para baixo. Cima e baixo. Então vamos verificar assim. Se eu estou no diálogo, né? Se a ação pressionada for cima,
para cima, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o anterior, se eu tenho itens, né? Ele vai verificar se ele tem itens para selecionar, ele seleciona o anterior. Só que da nossa referência aqui, ó, na nossa Dialog Area, Dialog Panel, né? E se ele tiver pressionado para baixo, então aqui eu vou colocar o baixo, eu vou trocar isso aqui pela nossa referência, que é o Dialog Panel.selectNext. E se ele pressionar ação, que dá o iAccept, mas vamos chamar de ação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar quais que são o próximo diálogo, a próxima linha de diálogo, ou as próximas linhas, se vai ter mais de uma opção. Então, lines vai ser Dialog Area, get next lines. Aqui eu vou substituir isso aqui pela nossa referência, que é o Dialog Panel. Tá? Aqui eu passo como parâmetro do Dialog Panel o IDX Selected, ou seja, IDX Select do Dialog Panel é o índice que diz qual opção foi selecionada. Quando tem só uma linha de diálogo, é o 0, né? O índice 0. Mas quando tenho mais de um, pode ser o índice 0, índice 1, índice 3, dependendo de quantas opções eu tinha ali para responder. E isso eu fico sabendo por esse índice aqui. E eu tenho que pegar a próxima linha de diálogo de acordo com a opção que foi selecionada. Se eu tenho, ou seja, se o tamanho de linhas é maior que 0, ou seja, eu tenho novas linhas de diálogo, eu vou setar isso para o meu Dialog Panel. Tirar isso aqui, colocar nossa referência, Dialog Panel, set lines, lines. Então vai setar as novas linhas de diálogo que eu peguei. Vai fazer o diálogo ir adiante. Se não, eu vou resetar as linhas. Então, Dialog Area.reset lines. Né, vou resetar lá para ele começar de novo, né, a próxima vez que for fazer o diálogo. E aqui eu vou trocar isso aqui, essa referência pelo Dialog Panel, né, que é a nossa referência. Então eu vou deixar ele invisível e vou ir aqui, eu vou mudar para o estado, que no nosso caso aqui é para o parado, né? Então vai para parado. Então eu vou ir para o estado parado e vou sair do estado de diálogo. Né? Então eu vou sair do estado de diálogo quando não tiver mais linhas de diálogo, ou seja, o diálogo acabou. Esse process diálogo aqui eu vou chamar se ele estiver no estado de diálogo. Tá? Vamos colocar aqui. Aqui, pessoal, vou fazer uma pequena alteração, melhorar um pouquinho esse código. Aqui o que acontece? Uma coisa que pode ser uma fonte de bug, dependendo da situação. Quando ele está processando os estados, ele pode processar mais de um estado no mesmo frame. Por exemplo, estado igual a parado ele processou, mas aí do parado ele foi para o correndo. Imediatamente ele processa o correndo também, no mesmo frame. Isso pode, às vezes, causar bug de conflito entre um estado e outro. Então, se eu quero processar apenas um estado, ou seja, se ele processou o parado, ele não processa os outros. Se ele processou o pulando, ele não processa os outros. Ou seja, manter a consistência de sempre ter um estado válido por frame. Então eu vou usar aqui, em vez de if, elif. Tá? Elif. 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 E aqui eu vou ter um elif estado igual a estado.diálogo. Então, se estiver no diálogo, eu vou fazer o meu process diálogo. Então, eu vou processar o diálogo. E com o elif, ele sempre vai processar apenas uma dessas opções. Ele não vai processar as demais. Tá? Porque se ele fez uma, ele não faz as outras. Então, essa é a função do elif. Eu sempre começo com if e depois elif, elif. Elif é uma abreviação de else if, né? Então, se isso, se não. Se isso, então é uma abreviação. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se vai funcionar. Essas modificações que a gente fez. Então, a gente está aqui. Chegou aqui perto. Ó. Oi, você é do planeta Zork? Ó, ele vai responder. Sim, sou de lá. Não, sou do planeta Zurb. Então, sim, sou de lá. Aí o Alien Blue responde. Que legal, muito bom ver um camarada. Pronto.
Se eu voltar aqui, você é do planeta Zork. Vamos botar, não, sou do planeta Zurb. Legal, quero um dia visitar esse planeta. Então, temos aqui o nosso primeiro diálogo. E se ele tivesse um diálogo diferente a segunda vez que a gente viesse? Tudo isso dá para fazer com código, pessoal. Eu posso ter, por exemplo, uma variável que é o estado de diálogo. E aí eu posso ter mais de uma área, mais de um dialog área no mesmo NPC, cada dialog área com um diálogo diferente. E aí, conforme o estado, se ele já fez um primeiro diálogo e tal, eu desabilito ao monitorable com aqueles. A gente pode ver isso num exemplo mais adiante. Talvez eu vou fazer um exemplo de como fazer uma quest. Né? Aí a gente tira o monitorável da primeira área de diálogo, dialog area, e põe na segunda, que daí vai começar a valer a segunda área de diálogo. Tudo isso dá para fazer via programação. A gente vai ver alguns exemplos desse sentido, acredito, mais adiante. Então, temos aqui nosso primeiro sistema de diálogo. Algumas configurações que dá para fazer, tá? Vocês podem personalizar isso, né? Por exemplo, se eu vier aqui no jogo, ó, e no Dialog Panel, vocês notaram que a figurinha aqui ficou meio... a figura aqui é maior um pouquinho que o panel, né? Como é que eu faço para aumentar esse panel? Então eu venho aqui no panel Dialog, eu venho em Layout, tá? E no Layout tem aqui Anchor Points. O que significa esses pontos? São pontos de ancoragem em relação à tela, para ele se adaptar, se ajustar à tela. Então, por exemplo, aqui as margens, na esquerda e direita, aqui o bottom ele chega quase até o final, 1 seria o final e 0 é o início, tá? Então aqui ele está quase no final, 0.98, e aqui o top 0.7. Se eu fizer aqui 0.65, ele vai ficar mais para cima, então ele vai ficar um pouquinho maior. Vai ficar de 0.65 até 0.98. Aí se a gente testar aqui, ó, já ficou um pouquinho mais ajustado aqui, tá? Outra coisa que eu posso alterar, posso alterar a cor ali, né? Aqui tem a cor de quando é selecionado. Sei lá, vou colocar mais um cinza aqui. Outra coisa que eu posso alterar, aqui é a frequência com que ele fica piscando ali a seleção, também só de menos. Eu posso mudar também as cores e tudo mais. Então, como é que eu mudaria a cor aqui do meu Dialog Panel? Eu venho aqui em Theme Override, que é aquele mesmo que a gente já alterou em outras coisas, né? Então, no Theme Overrides aqui tem o Styles, e o Styles é esse panel aqui. Eu posso fazer um outro, ó. Por exemplo, em vez de eu fazer um panel Style Box Flat, que é o mais simples, né? Que é só uma cor, eu posso vir aqui e criar um Box Texture. Nesse Box Texture, eu posso carregar uma textura para ele. Vou carregar aqui, sei lá, PNG, tiles. Não sei se tem algum tile aqui que se encaixaria. Eu vou selecionar esse cinza aqui mesmo, tá? Ou tem também no o ground. Se eu vier aqui em ground, stone, vou pegar esse aqui, por exemplo. Tá? E aí, para ficar mais escuro um pouquinho, eu vou mudar o modulate aqui. Vou vir no modulate e deixar ele mais escuro um pouco. Então, se eu executar agora, ó, ou eu posso olhar também aqui, né? Se eu habilitar aqui, ó, pronto. Então, ficou assim. Vamos ver como é que fica quando executar o jogo. Opa, é o outro botão. Ó, vocês viram que ficou diferente aqui, tá? Então, ou seja, eu posso desenhar, por exemplo, uma caixinha bem do jeito que eu quero, no estilo que eu quero, conforme o meu jogo, né? Se é sci-fi, se é medieval, etc. E usar como plano de fundo. Posso alterar também as fontes. Então, vou colocar um pouquinho mais aqui. Vou trocar aqui por... Vou trocar por esse aqui.
pouquinho melhor. Posso trocar as fontes, por exemplo. Como que eu troco isso? Aqui, se eu abrir o Panel Dialog, posso alterar aqui o componente. Tem, por exemplo, aqui o Label Name, que é o nomezinho ali do... Então, se eu vier no Label Name, ter meu override, eu posso vir em font size e colocar, sei lá, 24 o tamanho da fonte. Aí, se eu executar aqui, ó, já ficou maior ali o nome do personagem. Se eu quiser alterar a fonte lá das linhas de diálogo, está lá no Lines, né? Então, vem o OpenScene, Dialog Line... Não, desculpa, é Dialog Item. Então, aqui no Dialog Item, que são os itens que aparecem ali de diálogo, eu vou ter também aqui no Rich Test Label aqui, que é um label que permite colocar até imagens junto, dá para fazer um texto bem... Se vocês pesquisarem como utilizar Rich Label, vocês vão ver que dá para fazer um texto bem avançado, bem legal. Eu posso vir aqui então em Theme Override, Font Sizes. E aqui como posso ter posso ter texto em negrito, itálico dentro e tudo mais. Aqui eu vou colocar todos para ser 24. O tamanho. Pronto. Aí se eu vier aqui, pronto, ó, o texto já está maior. Aqui vou mudar aqui a cor da seleção para, sei lá. Certo? Bom, pessoal, então temos um sistema de diálogo que vocês podem adaptar para o jogo de vocês. Sei que ele é um pouquinho complexo, mas eu tentei fazer o mais simples possível e um sisteminha completo, né? Dá para você ter opções de diálogo, pode montar uma árvore de diálogo. Acredito que pode ser útil, certo? Então, muito obrigado pela atenção.